Prazer estar com vocês aqui nessa noite e poder compartilhar da palavra de Deus. E antes de lermos a palavra de Deus, meditarmos naquilo que o Senhor tem para os nossos corações, continuarmos na sua presença, eu quero falar rapidamente desse folder e desse flyer que você recebeu ao entrar, né? Não sei se todos receberam. O folder, ele fala um pouquinho do nosso trabalho da CCI Brasil, que é essa agência missionária que eu tenho dirigido, que é essa base aqui no Brasil, que envia missionários e faz trabalhos de plantação de igrejas entre os povos não alcançados. Então ali você tem um pouquinho das nossas informações, um pouquinho daquilo que a gente tem feito. E o outro flyer é o flyer do Instituto Doxa. O Instituto Doxa é a nossa escola de formação para missões. Nós temos visto uma grande carência no sentido de formar pessoas. E nós entendemos que missionário não é uma pessoa que precisa ter uma formação de teologia apenas. Algumas pessoas precisam de uma formação de teologia. Ser missionário significa ser um cristão normal, uma pessoa que tem a sua profissão e que exerce a sua profissão num campo missionário em específico. Então, por isso nós abrimos o Instituto Doxa. Doxa em grego é glória, então é um instituto para a glória de Deus, e visa a formação de pessoas que têm interesse de fazer a diferença no mundo. Então é uma escola muito específica. Se Deus está te chamando para ser missionário através da sua profissão em um país muçulmano, em um país hindu, em um país budista, então coloca a sua vida diante de Deus, né? Ore, e se Deus está te chamando para isso, vem fazer com a gente o Instituto Doxa. Eu quero passar um vídeo rapidinho para vocês conhecerem um pouquinho do que é esse trabalho que a CCI Brasil tem feito aí ao redor do mundo. Por favor, pode passar para mim.
no seu coração e você quiser fazer parte, investindo nessa obra missionária, eu quero convidar você a preencher esse folder, essa última página nesse folder, e no final você destacar e entregar para mim, ou então para uma das pessoas ali na recepção, que depois podem me entregar. Essa adoção, essa participação da missão é a maneira como nós temos de continuar investindo na plantação de igrejas em inúmeros lugares. A sua oferta pode chegar em lugares como o norte da África, na Mauritânia, por exemplo, ou pode chegar no Nepal, ou quem sabe no vilarejo, na Índia, ou lá no interior, na Ásia Central, em países como o Uzbequistão e Tajiquistão. Nós queremos e precisamos de parceiros para que a obra avance nesses lugares. Eu me lembro alguns anos atrás, quando foi a primeira vez que eu fui no Nepal, cheguei numa igreja pequena e num momento de louvor tremendo de Deus, todos orando, uma igreja muito avivada, uma igreja perseguida ali no Nepal. E depois veio uma irmãzinha para mim, chegou e disse que tinha tido uma visão comigo. E ela falou assim: eu tive uma visão com você muitos dias atrás. E quando você veio aqui na igreja, eu vi que era você na minha visão. E Deus me deu uma mensagem daquilo que Deus vai fazer aqui. Mas eu não vou falar para você agora. Eu vou falar quando ela se concretizar. E aí tá bom, tá bom. E nós começamos um projeto nessa igreja. Selecionamos jovens nessa igreja. Treinamos esses jovens nessa igreja, começamos a capacitá-los para a plantação de igreja. Anos se passaram, esses jovens começaram a plantar igrejas. Agora eu fui novamente para o Nepal. Nós vimos desses jovens, eles plantaram 21 igrejas. E a tendência é plantar mais 20 nesses próximos 2 anos. Um desses jovens estava lá sem uma das pernas e ele tinha começado um trabalho muito simples. Ele plantou sozinho 6 igrejas. Um trabalho sensacional. No último dia nós estávamos lavando os pés deles. Quando eu fui lavar os pés desses jovens, eles choravam de soluçar, dizendo assim: muito obrigado porque vocês estão aqui com a gente. E aí essa senhora veio conversar comigo, dizendo assim: então, não sei se você lembra, alguns anos atrás, quando eu disse que eu tinha tido uma visão, eu tive uma visão de que você estava vindo e que tudo ia mudar, e que muitas pessoas iam conhecer o Evangelho, o poder de Deus, e que isso iria impactar a vida de muitas pessoas, e eu estou vendo aquela visão, aquilo que Deus permitiu ver acontecer nesses dias. Quando nós investimos nos povos não alcançados, seja através de uma adoção, seja através de uma oferta, ou seja através da nossa vida, e aí eu quero desafiar você a colocar a sua vida. Nós precisamos de pessoas dispostas a ir para esses lugares. Você não sabe, você não tem noção do impacto que a tua vida pode fazer nesses lugares. Então, ore, e se Deus colocar isso no seu coração, e se de repente Deus já está falando no teu coração para você ser um missionário, preenche e escreve missionário e manda para mim que eu quero conversar com você depois. Amém? Amém? O pessoal tem medo, né? Porque fala assim: eu vou falar amém, nada, depois Deus me chama nesse processo, né? Eu vou ficar quieto na minha. Amém, amém, que Deus abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 ao versículo 26. Nessa nossa segunda semana de devocional, dos 30 dias de libertação, nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes no que se refere a toda a questão da libertação. E é um assunto que envolve toda a área de libertação. Eu quero ler aqui, na minha tradução, diz assim: é Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos.
Esse é um texto muito interessante porque o apóstolo Paulo está direcionando, está dando uma orientação para o seu discípulo Timóteo. Timóteo, ele agora é pastor e ele está sendo orientado. Olha, os que resistem, tem gente na tua igreja, tem gente na congregação que são pessoas complicadas, são pessoas que resistem à fé, pessoas que resistem a Deus, resistem ao Senhor, resistem à palavra. Então você precisa fazer isso sem contender, prega a palavra pacientemente e ajude-os a conhecerem a verdade, porque eles não conhecem a verdade. De maneira que, através da verdade, eles sejam levados ao arrependimento e assim, através do arrependimento, eles sejam libertos desses laços do diabo, porque eles estão presos nesses laços do diabo. Ele está falando de gente dentro da igreja. Consegue entender isso? Tem gente dentro da igreja preso com laços do diabo. E a palavra aqui, laços, no grego, é uma palavra que poderia talvez... É porque ela é uma conjugação de o grego é uma língua muito interessante, porque a mesma raiz ela é usada em várias outras palavras. Então ela é a mesma raiz da palavra anzol, por exemplo. Ela é tipo um gancho. Então são pessoas que estão enganchadas, elas estão presas pelo diabo. E nessa mesma compreensão desses laços, nós vemos essa mesma compreensão lá em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal. Essa palavra dominadores do mal em grego é cosmocrátoras. Cosmocrátoras significa assim, aqueles que dominam, aqueles que controlam, aqueles que manipulam o mundo. Ou seja, são essas pessoas que estão por trás dos laços. São aqueles seres espirituais demoníacos que estão ali como que segurando a marionete e manipulando as pessoas. Então a palavra de Deus está dizendo assim, a nossa luta é contra esses cosmocrátoras, esses demônios, esses seres espirituais que manipulam a vida de pessoas, manipulam a vida de políticos, manipulam a vida de bandidos, manipulam a vida de várias pessoas, inclusive manipulam muitas vezes a nossa vida. E nós precisamos estar atentos a estes laços. Que laços são esses? A orientação é muito simples, você precisa conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Mas conhecer a verdade precisa nos levar a uma decisão de arrependimento. E arrependimento que traz transformação e mudança genuína na nossa vida. Assim nós somos libertos dos laços do diabo. Eu já vi muitas vezes pessoas vindo conversar comigo, sendo membros da igreja, membros de inúmeras igrejas, denominações diferentes, e que vêm conversar comigo, fazer muitas vezes um aconselhamento pastoral, um aconselhamento de situações que estão acontecendo na vida da pessoa. Eu tomo uma postura que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu não sou Deus para saber quem está salvo e quem não está salvo. Eu não sou. A pessoa vem dizer para mim, eu tenho 10 anos de batizado na igreja tal. Eu falei, que legal. Vou considerar você não crente, tá bom? Porque eu não sei. Eu não leio o teu coração. Eu não sei se você é trigo ou você é joio. Eu não sei. Eu não consigo ver o Espírito Santo ali dentro, né? Então, olha só, vou usar a hipótese de que você não é. Então, a gente vai fazer um processo de libertação. E a minha surpresa, muitas vezes, quando os crentes caem endemoniados. Caem endemoniados por quê? Porque há aquilo que o apóstolo Tiago fala na sua carta, quando ele diz que vocês são pessoas de mente dividida. Pessoas que falam uma coisa, mas são outra. E tem muito crente assim, tem muito crente que está preso nos laços do diabo. Nós falamos, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, Jesus o Senhor é o meu Senhor. Mas na prática, no dia a dia, eu sou o Senhor da minha vida. Na prática do dia a dia, eu estou buscando a minha vontade. Eu estou, na verdade, buscando os meus prazeres. Eu falo com as minhas ações, e as minhas ações falam muito mais alto do que as palavras que saem da minha boca. E estas ações que declaram... Essas ações aqui declaram de quem é o Senhor da minha vida.
E é por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que fala mais alto na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa ação, porque é isso que vai revelar se nós estamos de verdade presos em laços do diabo. A quem nós servimos? Eu não estou falando aquilo que você acha, eu não estou falando da identidade que você vende para as pessoas de quem você é. Eu estou falando de quem você de verdade é. Porque esse é quem Deus vê, quem você é de verdade. É interessante porque a palavra de Deus vai mostrar que existem dois seres, né? Existe um impostor dentro da gente. E a gente vende esse impostor, a gente acredita que é esse impostor. A psicanálise vai chamar isso de ego. A psicologia vai mostrar que nós vivemos como se fosse um psicodrama na nossa vida, e a gente vende essa identidade, mas a palavra de Deus, ela fala a mesma coisa, e aí nós precisamos entender quem nós de verdade somos, e aí é que quando a casa cai, que a gente percebe que a gente não é nada daquilo que a gente vende para as pessoas. Eu preciso ser sincero. Você quer libertação na tua vida? Então você precisa ser sincero. Sabe o que é a raiz da palavra sinceridade, né? Sem cera, sem máscaras. Nós precisamos entender e ver com clareza aquilo que nós somos. Que laços são esses? Que prisões são essas que aprisionam as pessoas, e muitas vezes por anos aprisionam, e são coisas que estão ali enganchadas, a pessoa não consegue sair, não consegue se desprender daquilo. Nós vemos que Eva caiu num laço, nós vemos que Judas caiu num laço, vemos várias pessoas caindo em laços do diabo e eles se lançam nesse laço. Mas eu quero estudar nessa noite a história de um personagem bíblico muito importante e que caiu também numa série de laços e que nos ajudam a entender o tipo de laço que muitas vezes a gente cai e a gente não percebe, e que é o caminho para a vontade de Satanás. E esse personagem é Saul. Eu quero estudar os laços na vida de Saul. Abre lá a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, versículos 14 em diante. Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. E os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam até aqui. Olha que interessante. Quem é Saul? Saul é um rei de Israel. E a história dele começa logo lá no início do livro de 1 Samuel, quando ele é ungido rei, e ele é separado pelo profeta Samuel. Ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. A Bíblia diz que ele começa a profetizar. É como se ele tivesse uma experiência mística, um negócio, né, ali espiritual que ele tem. As pessoas ficam até olhando para ele e dizem assim: nossa, o que está acontecendo com Saul? Ele agora é um dos profetas. Ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. O Espírito Santo enche esse homem sai fazendo coisas tremendas e Deus usa ele. Ele é usado pelo Senhor. Mas o que acontece na história dele é que ele toma decisões erradas na sua história, a ponto dele chegar a um ponto de Deus dizer assim: vou retirar o meu espírito dele e vou enviar um espírito maligno sobre ele. O que levou a essa grande decisão? O que aconteceu na vida desse homem? Aqui eu quero abrir um parênteses bem importante, porque a gente está falando de algo que acontece no Antigo Testamento, antes de Jesus. E agora nós vivemos depois de Jesus. E há uma grande diferença, porque agora o Espírito Santo ele não vem e vai, né? Ele vem e ele fica. Essa é uma grande diferença. Mas o que aconteceu nesse tempo na vida de Saul para ele frustrar tanto e desobedecer tanto a Deus, de maneira que um espírito maligno vem sobre ele?
E aliás, que estranho a gente ler e dizer assim, não, um espírito maligno da parte do Senhor vem. Como assim? E aqui é muito importante a gente entender uma coisa. Muitas pessoas vêm falar comigo, pastor, tem um demônio na minha vida e precisa repreender esse demônio. Senhor, pastor, porque olha, tem uma maldição na minha vida, pastor, tem isso, pastor, tem aquilo. Eu falei assim, tá bom, querido, vamos conversar. O teu problema não é o diabo. O teu problema não é o demônio. O teu problema é com Deus. Em primeiro lugar. Os demônios são consequência do teu problema. Se você chega na tua casa e você descobre que tem ratos na tua casa, obviamente você vai matar os ratos, você vai botar eles para fora. Mas o que você vai pensar? Por que esses ratos estão aqui? O que aconteceu? Tem um buraco aqui na minha casa, né? E o que dentro da minha casa está atraindo esses ratos? Que lixo que está atraindo esses ratos? Não adianta você matar os ratos, vai voltar outro, e vão vir outros, e um vai chamar o outro. E é assim, tenta só expulsar demônio. Tem lugar por aí que só faz isso, né? Expulsa demônio. Expulsar demônio é mandar rato para fora. Você não tampa o buraco, eles voltam. Não limpa a casa, a sujeira vai chamar mais, e os ratos fazem mais sujeira. Então, teu problema não é com demônios. Eles fazem parte do problema e tem que chegar uma hora que tem que expulsar eles para fora realmente. Mas o teu problema é com Deus. Porque há sujeira na casa. E essa sujeira precisa colocar em ordem. A palavra de Deus diz que, ainda que Satanás seja o adversário, ele está a serviço de Deus. E é muito interessante a gente olhar para aquele texto, por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus vai falar sobre a parábola daquele homem que devia um valor muito alto para um senhor, e ele chega e pede, pelo amor de Deus, perdoa as minhas dívidas, e esse homem perdoa. Aí depois ele sai, ele encontra um outro rapaz que devia para ele algo menor, ele vai lá, ele briga com ele e diz, não, você vai ter que me pagar até o último centavo. E aí esse outro senhor que perdoou a dívida dele fica sabendo. Ele chama ele e diz assim, viu, eu perdoei uma dívida muito maior, e você não perdoou aquela menor? Eu falo, agora você vai ser preso, e eu vou te lançar, e ele é lançado para os verdugos. Uma palavra muito interessante, que são os torturadores, é Jesus que fala isso. Ele é lançado aos torturadores para pagar até o último centavo. Que palavra é essa? Que referência é essa, se não uma referência a demônios? Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós automaticamente nos colocamos debaixo da opressão e da ação de Satanás. Toda a ação demoníaca na nossa vida, ela é uma expressão. Muitas vezes, obviamente, existe a questão da batalha espiritual, existe a questão da tentação, existe a questão da opressão, mas se nós estamos debaixo de um laço demoníaco, se nós estamos debaixo de um senhorio demoníaco, se Satanás tem encontrado lugar na nossa vida para nos atormentar, é porque nós temos alguma coisa que precisamos resolver com Deus. É com Ele o nosso problema. E nós precisamos olhar com essa perspectiva para nós entendermos bem. E qual foi o problema de Saul com Deus? Nós olhamos para a vida de Saul e nós entendemos alguns passos que ele tomou até chegar nesse momento. Lembra que ele era um homem ungido por Deus. Então, querido e querida, você pode ser um homem e uma mulher de Deus, mas você ainda pode decepcionar tremendamente o Senhor. Cuidado com a sua vida. Não se baseie nas coisas que Deus fez no passado, baseie-se nas coisas que Deus faz hoje. O seu relacionamento hoje com Deus. Porque nós precisamos estar atentos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É a palavra que Jesus diz. Então, cuidado. Cuidado. Saul é um grande exemplo. Judas é outro grande exemplo. Um apóstolo de Deus, um apóstolo. Viu Jesus fazer a multiplicação dos pães ali, estava lá vendo tudo. Ele viu Jesus andar sobre o mar. Ele viu Jesus ressuscitar a criança. Ele viu Jesus fazer os milagres todos. Ele estava lá quando Lázaro saiu do lugar onde estava enterrado. Ele viu tudo.
E ainda assim ele decidiu trair Jesus. E ele fez o que ele fez. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós esquecemos que somos vulneráveis sim, e nós acreditamos, damos ouvido às palavras de Satanás, damos ouvidos às mentiras de Satanás, e nos deixamos levar pelos seus laços. E aí foi decisão nossa, por nossa escolha, nossa decisão, nós permitimos que ele dominasse na nossa vida, assim como Eva. Pensa em Eva. Eva e Adão ouviram de Deus, eles andavam com Deus no jardim, eles viam Deus o tempo todo. Eva ouviu de Deus em primeira pessoa, falando assim, não comam daquele fruto, senão vocês vão morrer. E ela lembrava disso, porque quando a serpente perguntou para ela, ela falou, disse, não, Deus falou para não comer, porque senão a gente vai morrer. Mas aí chega a serpente e fala o contrário, não, vocês não vão morrer, porque tem um negócio aqui melhor, vocês vão ser igual a Deus. E aí ela acredita nisso, e aí a gente faz a mesma coisa. Sabe o que acontece? A gente vem na igreja, nós temos experiências tremendas com Deus, nós temos experiências profundas com o Senhor, mas aí Satanás oferece algo que parece melhor, e a gente acredita. E a gente faz aquilo que Esaú fez, né? A gente vende a nossa primogenitura por um prato de lentilhas. E a gente faz isso sem perceber, a gente cai nos laços, nessas arapucas, nessas armadilhas de Satanás, preparado para capturar, para te pegar de alguma forma. E há uma coisa que é importante para entendermos é que existem dois tipos de ação de Satanás na vida de uma pessoa, né? Existem várias, mas basicamente existe a opressão e existe a possessão. Se você não tem Jesus realmente como Senhor e Salvador da tua vida, Ele pode te possuir. E aí Ele domina a tua mente, Ele domina teu corpo, Ele domina a tua vida. Ele pode. Agora, se Jesus é o Senhor da tua vida, você é selado com o Espírito Santo no teu coração, Ele não pode te possuir, mas Ele pode te oprimir. E aí tem muito crente que tem Jesus, mas vive uma vida opressa, porque vive uma vida carnal. Crente carnal, que esquece de que nós precisamos andar pelo Espírito, em obediência, e muitas vezes não usa as armas que Deus deu para ele, para lutar e vencer essas inúmeras artimanhas de Satanás na nossa vida. A gente vai falar mais sobre isso nas outras semanas, mas nós precisamos aprender a andar no Espírito. Mas existe opressão e existe possessão. São duas formas de Satanás interagir. Bom, o que acontece aqui? Quais são esses passos que nós vemos na vida de Saul? O primeiro passo que eu vejo na história de Saul é a rendição ao medo. Ele se rendeu ao medo. Se você for ler lá em 1 Samuel 13, versículos 5 até o versículo 7, a gente não vai ler, mas você pode ler depois. Fala que os filisteus se levantaram contra Israel, e eles levantaram um número gigante, que eram como a areia da praia, de tanta multidão de soldados que queriam invadir Israel. E quem é o rei? Saul. Quem é que tem que levar para a vitória, para a guerra? Saul. Aí sabe o que acontece? Todo mundo se acovarda, todo mundo corre para todo lugar se escondendo, e diz lá no versículo 7, que o seguinte: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade, fugindo da guerra. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Estava lá ele dentro de uma caverna, morrendo de medo. Meu Deus, você imagina, o rei. E aí tem algo aqui muito interessante. Deus ungiu ele, Deus deu autoridade para ele, Deus disse para ele: vai e vença, você é o meu ungido, eu vou ser com você. Mas agora ele está lá acovardado, achando assim: eu não vou conseguir, a gente vai morrer. Já era, Deus não vai proteger a gente. E essa ação do rei inspira a covardia de todos e traz desonra para Deus. O primeiro passo da queda de Saul é o medo. Ele se rendeu ao medo. E nós vemos vários tipos de medo na vida de Saul. Eu vejo assim que primeiro ele teve medo dos adversários. Obviamente, ele teve medo dos filisteus. Os filisteus eram complicados mesmo, eles eram difíceis.
Muitas vezes nós olhamos para o nosso adversário e a gente vê, ele é muito maior do que eu. Eu não consigo vencer isso. E aí, por causa do tamanho do nosso adversário, a gente se acovarda e a gente toma decisões horríveis, decisões erradas na nossa vida. Nós escolhemos errado. Quantas pessoas eu já vi assim, eu não vou fazer vestibular para o curso tal, porque eu não vou conseguir, é muito difícil esse vestibular. Eu falei, mas qual que é a tua paixão? Ela falou, eu queria fazer isso, mas eu não consigo, não vai dar, é muito difícil. Se acovarda. Fala, eu não vou nem tentar isso, porque não dá. Tem quantas pessoas se acovardam diante de enfermidades, diante do desemprego, diante de dificuldades como vícios. Fala assim, é muito grande, eu não consigo vencer esse problema que se abateu no meu casamento, eu não consigo vencer essa luta. Então nós encontramos atalhos, porque o medo gera em nós uma criatividade maligna, e faz a gente tomar decisões completamente erradas e contrárias à vontade de Deus. A Bíblia fala que o justo vive pela fé, não pelo medo. O que Saul deveria ter feito? Saul deveria ter olhado para trás e lembrado as coisas que o Senhor tinha feito antes. Se ele lesse a palavra de Deus, se ele lembrasse do que o Senhor fez, ele não teria tido medo. Se ele tivesse simplesmente lembrado que quando o povo de Israel estava preso no Egito, Deus mandou Moisés, e agora ele deveria ser Moisés. Deus mandou Moisés, um homem que mal falava, e fez as 10 pragas no Egito e tirou o povo de lá. Quando atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu tudo, e ainda fez o povo do faraó se afogar. Deus fez isso para libertar o seu povo. Imagina o que ele não pode fazer para nos libertar. O poder está na mão de Deus, ele pode fazer coisas tremendas se a gente crer nele. Ele poderia simplesmente lembrar da história de poucos séculos antes dele, era recente, a história de Gideão. Gideão era um homem que enfrentou um exército de mais de 20 mil homens, que também se levantaram contra Israel, e ele só teve 300 soldados. E nessa luta, nessa guerra, ele leva o povo à vitória. Ele não precisava fazer muito, se ele se lembrasse, Deus fez, Deus usou homens simples, pessoas sem uma grande capacitação, mas Deus fez. Deus pode fazer através de mim, Deus pode me libertar, Deus pode agir nesse meio. Mas o que ele fez? Ele se acovardou. Ele também teve medo das pessoas, e isso a gente vai ver lá no capítulo 15, porque ele está esperando Samuel vir, e ele tem que fazer um sacrifício antes de ir para a batalha, e Samuel não vem, e aí todo mundo está cobrando, e aí Saul, poxa vida, e agora? E aí ele fica naquela pressão, eu preciso agradar as pessoas, eu preciso fazer a vontade das pessoas, e aí ele decide fazer o sacrifício, e aí ele desobedece a Deus. Logo depois que ele faz o sacrifício, chega Samuel, e vê, o que você está fazendo? Ele quis fazer a vontade das pessoas. Nem todos vão entender a direção de Deus para a nossa vida. E por isso nós precisamos aprender a nos posicionar frente às pessoas. Nos posicionar com relação à vontade de Deus na nossa vida. Jesus disse que se você ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Nós precisamos nos posicionar, aprender a nos posicionar diante das pessoas, diante da sociedade, diante do mundo, porque senão a gente vai se acovardar diante do mundo e fazer a vontade do mundo, e o mundo faz tudo errado. É por causa do medo de nós sermos rejeitados que nós tomamos as piores decisões da nossa vida. É com medo de ser rejeitado que a gente toma o primeiro gole, que a gente fuma o primeiro trago, que a gente faz as primeiras porcarias da nossa vida. Para fazer parte do grupo, a gente toma as decisões mais terríveis. E na verdade o que está por trás disso tudo é o medo. Por causa do medo. A gente simula uma coragem
para fazer o errado, mas na verdade nós somos covardes, porque a gente não consegue se posicionar. É só uma noitada, e aí a gente se entrega porque a gente tem medo de não ser aceito ou de ser rejeitado. Quantas meninas eu já aconselhei, vieram conversar comigo, situações terríveis na vida delas, porque elas se lançaram nos braços de homens, porque tinham medo de ficarem solteiras. E aí, depois, elas mesmas chegando à conclusão, é muito melhor ficar solteira do que mal acompanhada. Porque as decisões erradas que elas tomaram, com medo, e aí se lançando nos braços de homens errados e de forma completamente errada. Medo de pessoas. Nós temos muitas vezes medo também de sermos machucados pelas pessoas. E por causa desse medo de sermos machucados pelas pessoas, nós nos fechamos, nós nos protegemos, de tal maneira que a gente fica isolado delas. E aí esse medo de não sermos machucados faz a gente tomar decisões erradas o tempo todo. Sabe, aquela pessoa vem, a gente encontra um outro caminho, eu não quero nem chegar perto dela. E a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. Nós temos medo de não sermos frustrados, então a gente não aceita desafios. Nós não aceitamos fazer aquilo que a gente não acha que é capaz. Nós fugimos de confrontos, fugimos de situações constrangedoras. Nós temos medo. Quando eu vou confrontar uma pessoa, as pessoas falam assim, nossa pastor, isso é tão duro às vezes. Eu falo, não sou duro, querido. Eu preciso falar a verdade. Nós precisamos aprender a falar a verdade em amor, mas falar a verdade. Ela fala, eu não consigo falar assim, eu não consigo, porque é confronto. Nós não podemos ter medo de confronto. Nós precisamos confrontar em amor, não fugir. Tem muita gente que vive uma paz ilusória. Sabe, casamento ilusório. Casamento, na verdade, não existe. O casamento morreu. Ele trata ela com um certo respeito, mas não existe ali nenhuma sinceridade, não existe amor de verdade, porque não existe verdade. E quando não há verdade, o relacionamento é uma mentira. Tem muito relacionamento que está calcado na mentira, em ilusões, em sentimentos que não são colocados com verdade. Nós precisamos cuidar, precisamos trabalhar a verdade. Ele também teve medo de si mesmo. Não era só o medo das pessoas, mas o medo de si mesmo, medo de sua própria identidade. Porque ele tinha um sentimento de inadequação, um sentimento de incapacidade. Eu não vou conseguir. Quem sou eu para vencer? Eu não sou ninguém. Como é que eu vou vencer? E esse sentimento errado, essa identidade distorcida que ele tinha dele mesmo, acompanhou a vida dele inteira. Ele tinha uma baixa autoestima terrível. E essa baixa autoestima era uma mentira que ele dizia para ele mesmo. Ele tinha medo porque ele achava que na verdade ele não era capaz. Tudo que eu faço dá errado. Não consigo. Quem sou eu? E ele ignora o fato de que Deus ungiu ele e disse que ele conseguiria. Deus chamou ele para fazer isso. Deus deu a ele autoridade para vencer, para lutar no nome do Senhor. Mas ele se acovardou. Provérbios 23, versículo 7 diz: assim como imaginou no seu coração, assim ele é. Nós somos aquilo que nós imaginamos de nós mesmos. Como você se vê? A gente, muitas vezes, nós falamos para nós mesmos, né? Eu não consigo, eu não posso, não dá, não vou. E você está dizendo para você mesmo que você não vai mesmo. Aí que você não vai conseguir mesmo. Ela falou, eu sou muito burro. Eu sou burro. Eu sou feio. Eu fico desse jeito porque eu sou feio mesmo. E aí a gente fica falando, nós acreditamos naquilo que a gente fala. E a gente não percebe o grande mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Ouse desenvolver uma postura de fé. Para você vencer o medo, você precisa desenvolver uma postura de fé. Porque eu creio que o medo é um tipo de fé, mas uma fé negativa. É uma fé que você tem nas coisas erradas. É quando você olha todas as possibilidades ruins e você pensa assim, isso vai acontecer na minha vida. Você tem fé no ruim.
E ali você fica atormentado. Uma pessoa que é presa pela ansiedade, ela está presa nas possibilidades ruins do futuro. Uma pessoa presa pelas mágoas, ela está presa nas coisas do passado. Mas nós precisamos de pessoas que estejam no real, que estejam olhando para o hoje, e que estejam olhando com a perspectiva de fé para o futuro. Deus pode, Deus vai fazer algo tremendo, Deus pode resolver esse problema. E aí é que está a grande diferença na vida de Saul para a vida de Davi. Porque Davi, quando ele surge como um moleque, um piazinho, né, como a gente fala aqui no Paraná, ele chega diante de um gigante. Quantos gigantes ele tinha enfrentado antes? Nenhum. Ele olha para o gigante e diz assim: eu posso vencer esse gigante, porque o Deus de Israel está comigo. Sabe o que é isso? É olhar para as dificuldades, por maiores que elas sejam, e dizer assim: se Deus está comigo, eu posso enfrentar isso, e Deus pode me dar vitória. É olhar para as circunstâncias, olhar para as situações, olhar para os problemas, com o olhar do Senhor, e dizer assim: eu posso resolver, eu posso solucionar. E Davi inspirou muitos homens no seu tempo. Tem lá os 30 valentes de Davi, que estão lá em 2 Samuel. Um deles enfrentou 800 homens. Cara, você veja 800 homens vindo na minha direção com espada, eu saio correndo. Esse homem, Jabezão o nome dele, pega a espada e ele vai na direção dos 800. E sabe por que ele faz isso? Porque o meu rei é Davi. Se Davi venceu Golias, eu acho que eu consigo vencer 800 homens. Homens de fé, mulheres de fé, inspiram outras pessoas. Nós precisamos de homens e mulheres de fé hoje, que possam olhar para as dificuldades, para os problemas, não importa o tamanho, dizer: no Senhor eu posso vencer, e nós podemos resolver esse problema, em nome de Jesus. Deus pode me dar vitória nessa situação. Mas Saul se rendeu ao medo. Eu me lembro quando eu estava lá no Nepal, em Katmandu, no meio do terremoto, aquele grande terremoto que teve alguns anos atrás. E eu estava no centro de Katmandu quando teve o tremor de 7.3 da escala Richter. E o primeiro tremor foi engraçado, né? Estava dentro de uma casa lá de uma missionária e tremeu tudo assim, girava tudo. Não sei se você já teve um terremoto dessa magnitude. E saía assim, todo mundo gritando, aterrorizado, e eu olhava tudo divertido. Primeira vez, nossa, que legal, que coisa interessante. Coisas caindo, barulho e tal, mas 15 minutos depois veio outro tremor de 6 alguma coisa, 6.3, 6.4 da escala Richter. De novo, tudo treme, todo mundo sai correndo, cai em um hospital em cima de um monte de gente morre. E aí eu não estou mais achando engraçado o negócio. Dá uns 20 minutos, vem outro, de 6 alguma coisa, cai um poste em cima de uma pessoa. E aí eu estou no meio daquele negócio, olhando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu posso morrer. E naquele dia eu vivi não sei quantos tremores, só naquele dia. Eu me lembro de eu ficar paralisado, assim, olha. Eu entrei em choque. Você acha que você é capaz de entrar em choque? Eu entrei em choque. E eu fiquei assim, olha, eu estava lá no Nepal para poder visitar várias vilas que tinham sofrido com o primeiro tremor. Porque a regra é que quando tem um tremor, depois eles vão diminuindo e não tem mais. Mas o Nepal teve um pior depois, o segundo foi grande, tão grande quanto o primeiro. E aí eu estou lá no negócio. E aí eu me lembro que a gente teve que sair da guest house, porque a gente estava num lugar tipo uma hospedaria, e não dava, porque era prédio, podia cair o prédio. Eu peguei uma barraca, a gente foi para um campo de arroz. E aí eu montei a barraca no meio do campo de arroz e eu fui dormir lá. Eu me lembro de às 5 horas da manhã, vi um tremor. E eu acordar assim, ó, no chão, tremendo. E eu levantar assim, ó, com o coração desse jeito. Eu me lembro de que eu nunca tive medo na minha vida, mas o medo entrou na minha vida naqueles dias. Eu fiz um vídeo para minha esposa, dizendo para ela como eu amava ela, tal. Porque eu pensei, eu vou morrer. Fiz um vídeo para minha filha, pedindo perdão para ela por morrer, para ela não ter raiva de mim.
Minha filha era pequenininha ainda, é pequena ainda, mas tinha 1 ano e pouco. E aí eu gravei esses vídeos e mandei para uma amiga. E eu falei assim, guarda esses vídeos. Se eu morrer, você manda para minha esposa, para minha filha. Porque eu estava na expectativa, eu posso morrer. Pessoas morreram perto de mim. Eu andei em lugares onde a gente tinha que usar máscara por causa do cheiro das pessoas que tinham morrido debaixo, que tinham sido soterradas. E eu estava lá. E elas não tinham ainda sido descobertas, tinha gente tentando tirar, e o cheiro era terrível, de morte em todos os lugares. E aí, nesse contexto, eu tinha ido para lá porque a gente tinha que ir para as vilas, para visitar as vilas, só que as vilas ficam no Himalaia. Então assim, Himalaia é montanha, sobe a montanha, desce a montanha, e a montanha é o pior lugar para você estar num terremoto. Porque cai pedra para tudo quanto é lado, rola, e tinha várias cenas terríveis que eu vi naqueles dias por causa das pedras rolando e destruindo carros e morrendo, pessoas caindo, carros caindo de despenhadeiros, e várias coisas acontecendo. E aí eu estou lá naquele negócio todo, e eu falei, Senhor Deus, eu vou morrer. E aí eu me lembro que eu estava na rua, daquele jeito, tremendo, colocando tudo isso, e eu comecei a orar, e colocar diante de Deus, Deus, em primeiro lugar, eu entrego a minha filha nas tuas mãos. Porque é interessante, porque eu nunca tive medo até minha filha nascer. Falei, Deus, entrega a minha filha nas tuas mãos. O Senhor cuida dela. Se é para eu morrer, que seja para a tua glória. Eu entrego a minha esposa e eu entrego a minha vida. E naquele momento, assim, Deus falou uma coisa assim muito... Deus é sempre muito amoroso comigo, né? Ele falou assim, seu sem vergonha. Por que você está com medo? Fui eu que te trouxe aqui. Aí ele me lembrou do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhum mal vai te acontecer. Então, enxuga essas lágrimas, levanta e faz o negócio que eu te mandei fazer. E eu levantei, eu falei, tá bom, Senhor, entendi. E aí eu fui conversar com os líderes, com as pessoas, eu falei, Deus mandou a gente fazer o que Ele mandou. Eu falei assim, tá louco? Não dá para subir as montanhas. Eu falei, Deus mandou fazer, a gente tem que fazer. Vamos fazer. Mas o governo está com um exército em todas as entradas das montanhas para ninguém subir. Aí eu falei assim, Deus mandou, não mandou? Então vamos fazer o que a gente tem que fazer. Então a gente foi, comprou comida, arroz, as coisas que precisava, colocamos no caminhão e a gente oramos, Senhor Deus, se é o Senhor mesmo, que não é coisa da minha cabeça, se o Senhor realmente está mandando, então que esses soldados não vejam a gente passe. Estava lá todos soldados com arma, tudo, né? Uma placa gigante escrito, não vá, proibido passar, e a gente passa no meio deles, assim, e sobe. E a gente vai. E a gente viu pedras rolando, a gente viu coisas acontecendo, mas nada aconteceu com a gente. Nós visitamos inúmeras vilas durante vários dias. Visitamos, e era interessante, a gente chegava num lugar, acontecia um tremor, a gente saía, não acontecia nada. Aí a gente chegava no outro lugar, tinha um outro tremor, mas nada acontecia enquanto a gente estava levando. Nós chegamos em lugares onde as pessoas tinham sido vítimas, onde pessoas tinham morrido, situações tinham acontecido, mas nada aconteceu com a gente. E naqueles dias eu entendi algo muito tremendo. Eu entendi que controle é uma ilusão. E que a grande ilusão que nos dá segurança e que muitas vezes nos dá medo é a sensação de que nós perdemos o controle. Você tem medo de algo porque você perdeu o controle. Você perdeu o controle de algo na sua vida, na sua saúde, no seu casamento, na sua vida financeira, e por isso você fica com medo. E quando na verdade nós entregamos todo o controle diante do Senhor e diz assim, Deus, eu não sei para onde a minha vida vai, eu não sei o que vai acontecer, eu entrego tudo nas tuas mãos, mesmo a possibilidade de morrer. Porque se é isso mesmo que o Senhor quer que seja feito para a sua honra e glória. Porque olha, querido, não importa, você pode estar num terremoto, você pode estar onde for, se você está com Deus, Ele te protege. Ou você pode estar em Curitiba ou no lugar mais seguro do mundo. Se Deus quer, é aquele dia, meu amigo, é aquele dia. E não adianta. Então não fuja, não tenha medo. Eu vejo outro laço que Saul caiu aqui, e ele está aqui em 1 Samuel 15:12, quando ele sobe no Carmelo e ele ergue um monumento em sua própria honra. E depois ele vai para Gilgal e monta um monumento na sua própria honra. Olha que petulância. E o orgulho
faz com que ele faz isso? Por que é que ele monta um monumento, ele constrói um monumento? Quando nós construímos monumentos a nosso favor nessa vida, é porque nós estamos a serviço do ídolo do orgulho. Nós queremos ser lembrados. Queremos que as pessoas nos admirem. Queremos que as pessoas olhem para nós como alguém importante. Nós estamos a serviço do Deus da arrogância. E o nosso mestre é o nosso próprio ego. Muitas pessoas estão querendo construir nesse mundo o seu nome, a sua reputação, a sua fama, a sua história. E é por isso que seguem caminhos terríveis, tomam decisões terríveis também nessa vida. Jesus disse que quem amar a si mesmo mais do que a mim, não é digno de mim. Tem muitas pessoas amando mais a si mesmo. E a gente vê isso nas orações. Senhor Deus, me abençoa o meu projeto, Senhor. Abençoa porque, olha, eu quero ser alguém muito importante. Muita gente chega para mim falando assim, pastor, ore, porque olha, minha empresa, o meu negócio vai ser muito de Deus, um negócio muito grande, e aí eu vou ganhar muito dinheiro. Quando eu ganhar muito dinheiro, ora, porque daí eu vou dar a oferta para missões. Aí eu falo assim, irmão, você não está entendendo, não é assim as coisas. Eu falo assim, glória a Deus, né? Se você der, mas não dê pelo motivo certo. Você está querendo construir teu nome? Você está querendo construir a tua história? O que você quer deixar aqui nessa terra? Um monumento no teu nome? E é interessante porque é nesse momento que ele constrói esse monumento, que Deus fala com Samuel, lá onde Samuel está, e diz assim para ele, Samuel, eu me arrependi de ter chamado Saul para ser rei. Porque ele percebe que esse orgulho estava dominando o coração dele. Logo depois ele toma a decisão da desobediência, que é o último laço, o laço da desobediência, quando ele decide pecar. Ele está esperando, né? A gente já falou disso, ele está esperando Samuel, e aí ele não espera, e ele faz o sacrifício sozinho. Ele desobedece a palavra de Deus. Num outro momento, Samuel tinha falado para ele assim, olha, você vai lutar contra os amalequitas, e você vai vencer, e você vai matar todo mundo, sabe por quê? Porque eles têm feito aquilo que é abominável aos meus olhos, então você tem que matar todo mundo, você tem que destruir tudo, eu não quero nem um boi vivo, não quero nada vivo, você vai matar tudo, Deus condenou. E aí, quando Samuel chega, ele ouve lá, tem um monte de boi vivo, um monte de ovelha viva, o próprio rei está vivo, está todo mundo lá, e Saul está feliz. E aí ele falou assim, viu, o que aconteceu? Eu falei, não, olha, porque a gente quer fazer sacrifício para o Senhor. E a gente dividiu aqui uns despojos para o pessoal. Eu falei, não, você não está entendendo, Saul? É muito mais importante obedecer do que oferecer sacrifício. Porque o sacrifício, Deus não mandou você separar para sacrifício, Deus mandou você obedecer. Mas e a gente muitas vezes faz a mesma coisa que Saul, a gente não obedece. Deus mandou a gente claramente fazer uma série de coisas, a gente não obedece. Mas a gente vem para a igreja e tenta oferecer um sacrifício, a gente compra a vontade de Deus com um dízimo, ou com uma oferta, ou então a gente se derrama na presença de Deus um louvor, como se aquilo fosse comprar o favor de Deus. Eu tinha um chefe antes, trabalhava com informática, e ele era muito engraçado. Ele tinha uma namorada, mas ele traía a namorada com um monte de outras mulheres. Todo mundo sabia na empresa. E aí ele fazia um monte de coisa errada, tinha um monte de falcatrua que ele fazia. Um dia ele falou assim para mim, Eliezer, eu vou lá, quero ir na tua igreja. Eu falei, glória a Deus, você vai na minha igreja? Eu falei, eu vou lá na tua igreja. Dá para dar oferta lá e dízimo? Aí eu, por quê? Eu falei, não, porque eu fiz aí estou fazendo um trato com Deus, eu quero ir lá só para dar oferta. Aí eu parei e falei assim, viu, não vai lá não. Primeiro que Deus não precisa do teu dinheiro, e nem a igreja. Não vá. Segundo, porque se você está tentando comprar o favor de Deus para as coisas erradas que você está fazendo, você vai se dar muito mal. Usa o teu dinheiro para as coisas que você tem. Agora, o dia em que você quiser entregar o teu coração para Deus, Deus vai aceitar o teu dinheiro. Até lá, fica com o teu dinheiro. E ele olhou assim, você não quer que eu vá para a tua igreja? Eu falei assim, eu quero que você vá para a minha igreja. Mas eu não quero que você leve teu dinheiro. Você não vai comprar o favor de Deus. Eu quero que você entregue teu coração. Enquanto você não fizer isso, não adianta não.
E aí ele desistiu. Tá bom, então, não vou. Muito tempo depois, ele começou a ir. E aí começou a botar em ordem a vida dele. E é interessante, as pessoas tentam fazer isso. A gente faz isso sem perceber. A gente peca, a gente faz coisa errada, e a gente diz assim, não, eu preciso compensar. Como é que eu compenso? Eu vou fazer algo para Deus, para Ele se sentir bem comigo. Não é assim. É desobediência. E sabe, nós precisamos dar nomes àquilo que a gente está fazendo. Leia depois os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Leia com calma na tua casa, medite sobre isso. Depois leia o Sermão do Monte, porque Jesus ele vai trazer vários dos 10 mandamentos e ele vai explicar o que eles são. E aí, pense na sua vida. Medite, será que você está em desobediência à vontade do Senhor? Esses laços que prendem a vida de Saul faz com que ele se entregue a isso. E é por isso que ele acaba sendo atormentado por um demônio. E você? Será que você tem se prendido em laços? A Bíblia vai falar a história de um outro rei, que foi Davi. Davi foi um homem de Deus. Mas ele também caiu num laço. Ele caiu no laço do adultério. E ainda cometeu um assassinato. Mas diferentemente de Saul, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E lá no Salmo 51, ele confessa o seu pecado. No Salmo 32, ele fala, como é bom quando Deus perdoa as nossas ofensas. E sabe, querido, a tua história, ela pode ser diferente, se você entrar pelo caminho do arrependimento, e você permitir que o Senhor transforme a tua história. Só tem uma pessoa que pode colocar a mão nesses laços e arrancar esses laços da tua vida, e é Jesus. Mas para isso você precisa tomar uma decisão, dizer, Senhor, eu me arrependo, eu me entrego diante do Senhor.